encher este lugar. Vem, Senhor, encher este lugar com tua glória, com tua glória. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Simone e professora da Salister, e hoje a gente vai para a aula 13 e continuar falando das aventuras dos apóstolos que estavam falando de Jesus logo após ele ressuscitar, e ele dá a ordem de ide por todo mundo e fazer discípulos, né? Então era isso que eles estavam fazendo. O nosso personagem principal agora, nas últimas aulas, é o Paulo. Vocês lembram dele? Ele estava indo para Damasco, perseguindo os cristãos, e a Jesus apareceu. Conversou com ele aceitou essa mensagem de Jesus, se converteu dos seus maus caminhos. E a partir daquele momento ele começou a falar para todas as pessoas que ele conhecia, sendo judeus, sendo gentios, e ele teve muitas viagens, e hoje a gente vai falar de uma. Então pega a sua revistinha, abre na aula 13 e a gente vai orar para começar a nossa aula, tá ok? Vamos fechar os olhinhos? Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, que é poderosa para mudar a nossa vida. Nós te pedimos que o Senhor fale através dela o nosso coração e que de fato a gente seja transformado. Que o testemunho de Paulo, todas as coisas que ele fez, ó Pai, possa nos inspirar a também ter essa coragem para falar do Senhor em todos os momentos. Em nome de Jesus, amém. Então, pessoal, em uma dessas viagens, Paulo estava lá em Jerusalém. E aí ele começou a falar no templo, né? E começou a falar para as pessoas sobre Jesus, mas começou a ter um tumulto. As pessoas não estavam querendo ouvir essa palavra. Não estavam gostando, não queriam. Muitos eram judeus e acreditavam que Jesus não era o Messias. Começaram a pegar no braço de Paulo, começaram a levar ele para fora. E aí chamaram os guardas. Chamaram o comandante com os guardas, e os guardas foram para lá, pegaram ele, protegeram ele, porque ele ia ser morto. Acabaram que decidindo levar ele para a prisão. Não só porque ele tinha feito alguma coisa errada, porque não tinha, né? E ele foi lá se defender, mas eu não fiz nada errado. Deixa eu ir lá explicar, eu não consegui terminar minha história, eu não consegui explicar para o povo o que eu estou fazendo aqui. Deixe falar com o povo. E ele voltou para lá para falar, mas o povo não queria ouvir. Enfim, os guardas levaram ele de volta para a prisão para proteger Paulo. Olha que situação, a gente ter que ir para a prisão porque as pessoas queriam matar ele. E ele era cidadão romano, ele era um cara importante. Naquela época, Roma era tão poderosa, ela dominava muitas áreas, e Israel também era dominado por Roma. Então, o fato de Paulo ser cidadão romano, ele tinha muitos privilégios, ele era uma pessoa importante. Então, ninguém poderia pôr ele na cadeia, sendo que ele não tinha feito nada, né? Ia dar um problema muito grande lá pro pessoal de Jerusalém prender Paulo sem motivo. Então, ele falou, eu quero falar com o imperador de Roma, né? E para isso, o que ele tinha que fazer? Ele precisava ir para Roma. Então o pessoal manteve ele lá na prisão e ele ficou lá por 2 anos, gente, até conseguir ir para Roma. 2 anos! Quantos anos vocês têm? 6, 7? Vocês imaginam ficar 2 anos na prisão esperando para ir para Roma? E foi isso que aconteceu. E vocês acham que Paulo ficou lá reclamando? Não, ele ficava escrevendo carta para as igrejas que ele já tinha visitado. Ele falava de Jesus para os carcereiros, para os presos, para todo mundo. E lá esperando dar um dia que eles iam levar Paulo lá para Roma. Bom, aí um dia ele estava lá meio triste, né? Pensando, puxa vida, o que vai acontecer aqui? Tinha momentos que ele ficava assim também, a gente não fica? Às vezes agora na quarentena, né? Fico pensando aí, Gustavo, as 2 Laurinhas, o Igor,
Marcos Leonardo, não tem hora que a gente fica aí pensando que tá chato, que a gente quer passear, que a gente quer fazer uma coisa diferente. Depois passa, né? Depois a gente fica bem de novo. Mas num dia Paulo estava triste, ele estava lá achando até que talvez ficasse lá pro resto da vida. E olha só quem apareceu na prisão e falou com ele, Jesus. Olha só, vou ler lá, hein? Atos 23:11, vamos ver o que aconteceu? O Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse: coragem, pois do modo porque deste testemunho ao meu respeito em Jerusalém, assim importa que também faças em Roma. Então ele está dizendo assim, tá meio estranho esse jeito que Jesus falou, né? Na época era um pouco diferente do de hoje. Ele está dizendo assim, do jeito que você está aqui falando em Jerusalém, fique tranquilo, você vai falar em Roma também. Tipo, eu não desisti não, Paulo, você vai para lá, né? Espera mais um pouquinho, é mais ou menos isso que Jesus estava falando para ele, né? E tudo bem, então Paulo ficou lá e ficou esperando que fosse acontecer esse dia. Finalmente chegou o grande dia. Paulo seria levado lá para Roma para falar com o imperador. Apesar dele não ter nenhuma culpa, motivo nenhum para ser acusado, foi ele lá num navio com mais 260 pessoas. Dentre eles, um monte de prisioneiro, bandido, pessoas ruins que iam ser levadas lá para serem presas. Aí tinha toda a tripulação lá, o comandante do navio, tinha umas pessoas que trabalhavam. E quando eles estavam lá no porto para partir, Paulo olhou para o céu e falou: esse tempo não tá bom. Foi lá falar com o comandante: não é melhor a gente esperar um pouco? Eu tô vendo que vai vir uma tempestade. Deus tá, né, falando no meu coração que é melhor a gente esperar. Olha só as nuvens e tal. E o comandante falou: não, vamos mesmo assim, não vai acontecer nada, tá tudo certo. Bom, comandante que mandava nessa hora, né? Então, eles partiram e foram. E aí começa a aventura. Vocês imaginam o que aconteceu, né? Paulo estava certo. Veio uma baita de uma tempestade que empurrava o navio para lá e para cá. E eles começaram a ficar desesperados. Aí chegou uma hora que o navio começou a ficar meio pesado com a água. Aí eles falaram: jogue todas essas coisas, essas mercadorias, joguem as malas das pessoas, as cargas, comecem a jogar fora do navio, comecem a jogar no mar, porque não sei se a gente vai conseguir sobreviver, o navio vai afundar. E aí começaram a jogar as coisas para lá e para cá, mas nada acontecia. E aí Paulo falou: calma, pessoal, vamos ficar calmos, né? E aí nessa hora tava todo mundo passando meio mal, a gente fica enjoado, né? Não sei se vocês já passaram por essa situação, que fica mexendo muito no navio. Ixi, eu passo muito mal. E o pessoal já tava ruim, ninguém queria comer, mas Paulo achou uns pães, tinha uns pães que ficaram lá. E aí ele repartiu e falou: vocês precisam comer para vocês ficarem fortes, né? E aí ele deu graças, deu pão, e todos os tripulantes, todos os passageiros, sendo eles prisioneiros ou não, comeram e ficaram mais animados. Ah, demorou, gente, demorou mais de 14 dias ainda. E aí, finalmente, eles avistaram uma ilha. Essa ilha estava lá longe, a ilha de Malta, não sei se vocês já ouviram falar. Uma ilha razoavelmente grande, e o barco foi chegando, de repente ele bateu com a frente. E aí quebrou o barco, né? Começou a entrar água, tal, aí o comandante, os soldados começaram: não, vamos matar todos os prisioneiros, porque senão eles podem fugir, aí vai dar o maior BO pra gente, né? E aí o comandante não queria, ele não queria que corresse o risco de Paulo ser morto. Ele falou: não vamos matar ninguém, aqueles que sabem nadar, pulem no mar e vão nadando até a ilha. Aqueles que não sabem, segurem nas madeiras e tentem sobreviver. A gente vai tentar
voltar lá da ilha e pegar um barco e salvar vocês. E foi isso que aconteceu, gente. Olha só que situação que Paulo foi se meter. No meio de um naufrágio lá no mar. E então eles conseguiram, Paulo conseguiu chegar nadando, não sei, a Bíblia não diz exatamente como, mas ele conseguiu se salvar e foi parar lá na praia da ilha de Malta. Todos chegaram com vida na ilha de Malta, como Paulo havia falado, que eles iam sobreviver. E aí chegaram lá, eles foram super bem recebidos pelo pessoal lá da ilha. Olha só, eles davam as coisas para o pessoal que estava no barco, ajudou todo mundo. E estava um frio naquela ilha, gente, estava chovendo, eles conseguiram um abrigo. E aí eles foram fazer uma fogueira. Gente, eles não tinham uma casa, eu não sei exatamente como é que eles ficavam lá. Eles deviam ter um abrigo, uma caverna, alguma coisa. E eles foram pegar lenha para fazer uma fogueira, para se aquecer. E aí Paulo estava lá, ele foi pegar uma lenha, de repente, quando ele pegou a lenha, veio uma cobra e picou lá a mão dele, né? Mordeu a mão dele, e era uma cobra super venenosa. Quando Paulo olhou, estava lá a mordidinha da cobra, mas nada de mal aconteceu. Ele ficou bem. E era uma cobra perigosa, muito perigosa. O pessoal da ilha conhecia bem, sabia que poderia acontecer uma coisa muito ruim com ele. Quando eles viram, gente, que não aconteceu nada com Paulo, eles ficaram surpresos. Não acreditaram e viram que ele realmente era um homem diferente. E Paulo aproveitou o tempo que ele ficou lá. Tinha umas pessoas doentes, ele orou pelas pessoas e curou através do poder de Deus. Falou de Jesus, ficou lá 3 meses, ele todo o pessoal. Provavelmente eles tinham que arrumar o barco, né? Eles tinham que cuidar das coisas, assim, conseguir receber de repente um pouquinho mais de mercadoria, comida e montar a viagem de volta, né? Porque o barco estava totalmente destruído. Talvez tenha vindo um barco lá de Jerusalém, não sei. Mas eles ficaram 3 meses lá na ilha esperando. E aí veio o barco novo, conseguiram arrumar o barco, a gente não sabe, e eles foram para Roma. E em Roma, finalmente, será que Paulo foi encontrar com o imperador? Não, Paulo ficou numa casa, inicialmente foi para uma casa, e nessa casa ele ficou meio que preso lá, tá? É como se fosse uma prisão domiciliar, que a gente chama. Ele não podia ficar saindo, é mais ou menos que nem a gente agora, não pode ficar saindo de casa. Mas, óbvio, tinham soldados lá, ele tinha uma certa regalia, ele tinha uma casa para ele, não estava assim preso com algema, não estava na cadeia, né? E lá ele podia receber muitas pessoas. E ele era muito popular, porque ele foi em tantos lugares, falou de Jesus para tantas pessoas, que as pessoas conheciam ele, e as pessoas iam até lá e visitavam ele, ouviam aquilo que ele tinha para falar, coisas de muita sabedoria. Então, o que eu quero dizer para vocês é que, apesar de tudo que Paulo passou, Deus não deixou ele sozinho. Deus cuidou dele nessa viagem, que foi uma aventura desde Jerusalém, sofrendo um naufrágio, caindo na ilha de Malta, sendo picado por uma cobra venenosa, aí ficando mais lá e voltou e ele ficou bem. Deus cuidou dele. Então Deus cuida de nós. O que a gente precisa é fazer as coisas do jeito que Ele quer, confiar nele, fazer tudo aquilo que Ele nos manda fazer. A gente fazendo isso, a gente vai estar fazendo o que é certo. E ainda a gente vai ser cuidado por Deus, né? Então, a gente vai agora para o nosso versículo da lição, que está lá em 1 Pedro 5,7. Se vocês procurarem aí na revistinha de vocês, vocês vão encontrar. Olha lá o que diz. Lançando sobre ele quem? Sobre Jesus, sobre Deus, né? Toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então, a gente muitas vezes tem um medo, né? Uma ansiedade. O que é ansiedade? Assim, aquele medo que consome a gente, aquela preocupação. Será que isso vai dar certo, né?
Será que eu vou conseguir fazer isso que eu estou tentando? Será que a minha mãe vai sarar? Ela está doente? Será que a minha vovó vai ficar bem? Quando a gente fica muito preocupado, a gente fica preocupado meio que à toa, porque a gente não pode fazer, muitas vezes a gente não pode fazer nada, né? A gente pode orar só. Então, aqui a Bíblia diz pra gente lançar para Deus essa ansiedade, pedir para Ele e ficar tranquilo, porque Ele vai cuidar da gente. Então, essa é a lição de hoje. Eu queria que vocês decorassem esse versículo, manda lá para mim depois, aqui no WhatsApp, porque eu quero ver a lição que vocês vão fazer e quero ver o versículo decorado, tá bom? Vamos aprender a confiar mais em Jesus. Tudo que a gente for fazer, a gente pode pedir para Ele, que Ele vai fazer a melhor coisa possível para a nossa vida. Tá bom, pessoal? Tô morrendo de saudade. Encher este lugar com tua glória, com tua glória, com tua glória, com tua glória. Fala-me, eu quero te ouvir. Toca-me, quero te sentir. Vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e